finalmente. Obrigado, Carlitos, por estares aqui. Já nos vemos há algum tempo. Não, Rui, já cada vez mais velhos, pá. Pois é, pá, estás cada vez mais branquelas, tu. É, Está a passar o tempo. tá. Olha, estava aqui a dizer que estava aqui a apresentar-te um bocadinho, mas como sempre eu gosto que as pessoas se apresentem para poderem falar à vontade sobre o que é que já fizeram, quem é que são. Por isso ia-te deixar falar um bocadinho sobre o historial, o que é que te trouxe aqui hoje e porque é que estamos a falar sobre este tema. epá, o meu historial ficou, a partir de determinado momento, marcado pela pornografia, como a ti, não é? Sim. Apesar de eu ter feito algumas coisas antes, passei pelo Benfica, pela TV Cabo, pela Visabeira, sempre numa lógica de marketing. Quando estive na TV Cabo, tive o meu primeiro contacto com os conteúdos adultos, com o canal Playboy, canal 18, porque ao mesmo tempo também geria os canais desportivos e o fantástico engenheiro Bau, que geria a TV Cabo naquela altura. Houve uma vez que me chamou lá ao gabinete dele, no 12º piso, porque os canais adultos eram geridos por uma colega minha que tinha os TV Cines e tinha também os canais adultos. E ele disse: ó Carlos, acabou. Não quer gajas a gerir canais adultos, portanto vais tu gerir isto. E a partir dessa altura eu tive o primeiro contacto com esta indústria. Girei o canal 18, depois o Sexy Hot e o Vênus. Depois, entretanto, eu saí da TV Cabo, fui para a Visabeira, onde nos encontramos os dois. Exato. Mas então gerias os canais, aqueles que só davam a partir da meia-noite, né? Não. Que estavam codificados. O canal 18 era um canal aberto nas noites de sexta e de sábado. Mas era um canal free, para quem tinha box. E depois, mas fiquei também com a responsabilidade de gerir o canal Playboy, naquela altura, e havia o Sexy Hot. Depois eu terminei o Sexy Hot e fui buscar o canal Venus. Pronto. E quais é que eram as principais diferenças de conteúdos nesses canais? A transição na TV Cabo naquela altura entre o Sexy Hot, que era um canal brasileiro, e o canal Venus, que era um canal da Claxon, que também distribuía o Playboy, a minha decisão foi sobretudo em duas vertentes. Primeiro, a qualidade de sinal, porque o Sexy Hot tinha uma imagem muito má em termos de definição, porque aquilo vinha por satélite e a banda de satélite que aparecia em Portugal não permitia que o canal tivesse muita qualidade de imagem, e isso em conteúdos para adultos é importante. E depois por uma questão financeira, ou seja, as condições que eu consegui com o canal de Venus foram muito melhores para a TV Cabo do que aquelas que existiam com o Sexy Hot. Pronto, depois, como estava a dizer... Mas só para saber, mas em termos de conteúdos, havia alguma diferença em que tivesses fazido algum tipo de escolha, ou aquilo já vinha de fora? Ou seja, o Venus apresentava uma grelha de conteúdos muito mais moderna. Mas já era de raiz deles. Estamos a falar de uma coisa que se passou nos inícios dos anos 2000. Sim. Portanto, mas o Venus nessa altura apresentava, ao nível de grelha de conteúdos, produções mais recentes, americanas, de maior qualidade. Isso foi aquilo um bocadinho que... Mas a questão financeira foi essencial. É que eu lembro que havia muito conteúdo brasileiro, não é? Sim. Sim, e era muito também o mainstream americano, era aquilo. Mas depois o Vênus tornou-se assim um bocadinho mais também mais glamouroso, não é? Com uns filmes assim menos
Menos Era, amadores. era um canal que, ao nível de produto e ao nível de imagem, nos trazia um valor acrescentado face ao Sexy Hot. Pronto, isto é business as usual, não é? Money talks, bullshit walks. Portanto, foi uma opção estratégica minha como responsável daqueles conteúdos dentro do universo CVK. Tive muitas vozes discordantes internamente. Mas tiraste o Sexy Hot, tu, que aquilo tinha as brasileiras e não sei quantos. Isto é como tudo. Mas pronto. Seguindo. Depois foi para a Visabeira, onde nos conhecemos. E depois já estava na Visabeira há cerca de 2 anos e eu não sei se tu te recordas, mas tu foste comigo, porque eu arranjei convites para a feira do sexo que acontecia em Lisboa. Agora já não me lembro do nome daquilo, pronto. E então fomos, e nessa altura no stand da What Gold, eu já conhecia o António, que era o dono da What Gold, e estive a falar com ele e ele mostrou-me que estava a entrar numa nova fase da What Gold, com um projeto de distribuição mais digital de conteúdos ao nível do VOD e criar um canal e não sei quantos. Eles eram só distribuidores, não é? Eles eram só... Sim, era essencialmente uma lógica de DVD. E naquela altura, naquela feira, onde tu estavas também, que eu levei a malta toda da Visabeira, não sei se lembras. E o António disse, eu precisava de alguém para gerir isto, para tomar conta deste novo desenvolvimento que nós queremos para o Outgold, numa lógica de criação de canais, numa lógica mais digital, mais de distribuição junto com os operadores, alguém que conhecesse essa área. E eu falei com ele, ouvi essa conversa, tomámos um café e não sei quantos. E depois a caminho de casa, mas que raios. A pessoa que ele está à procura sou eu. Eu assim, mas espera lá, mas eu agora vou meter no negócio da pornografia, vou assumir isto. Eu fiquei a pensar, não sei, falei com a minha mulher e disse-lhe, passa-se isto assim, eu vou ligar ao António e vou dizer, eu posso ser esta pessoa que tu andas à procura. Porque eu tenho os conhecimentos do mercado, tenho os conhecimentos da tecnologia, tenho os conhecimentos dos operadores, posso eu liderar este projeto. Eu falei com a minha mulher, porque eu já sabia desde essa altura que me estava a meter num buraco muito grande. Num buraco, numa lógica de isto vai-me marcar para a vida, vai-me colocar aqui um selo ao nível profissional que eu não vou poder dar a volta. Mas eu sempre fui uma pessoa de projetos e de não ter medo. Nunca fui uma pessoa de ficar acomodada ao meu lugar. Eu estive no Benfica há 20 e tal anos e neste momento, se tivesse continuado, o Benfica era administrador do clube. E se tivesse continuado na TV Cabo, neste momento era diretor ou administrador. Mas nunca foi isso que me motivou. O que me motivou foi sempre ter coisas novas para fazer e ter objetivos diferentes para conquistar. Passado uns dias eu liguei ao António, marcámos uma reunião e eu defini aquilo que seria o meu plano de negócio para levar a What Gold a outro patamar. Mas já agora, como é que foi essa conversa em casa? Houve alguma resistência ou foi aceito naturalmente? Há sempre alguma resistência numa perspectiva de tu teres a tua mulher, então, mas tu agora vais trabalhar em pornografia, com gajas nuas e não sei quantos. Do outro lado, há também a minha mulher sempre me acompanhou nos meus projetos e sempre foi a minha maior aliada e sempre percebeu aquilo que eu gostaria de fazer. E aquilo que eu lhe transmiti foi:
eu vejo aqui uma oportunidade única para eu fazer algo que eu me vou, epá, não digo orgulhar, mas eu sei que consigo fazer isto. Sim, vai fazer assim que é E realizado. eu sei que consigo mandar este muro abaixo. Eu, na minha vida profissional e pessoal, sempre fui uma pessoa que, se eu tenho um muro à frente, eu consigo passar. Pronto. Portanto, eu consegui identificar neste projeto aquilo, eu sabia exatamente aquilo que tinha que fazer. Portanto, eu sabia os passos que tinha que dar e tudo isso. Portanto, eu também tive que vender-lhe isso a ela, não é? Com todas epá, com todas as reticências que ela poderia ter, não é? Mas houve uma coisa que eu sempre disse à minha mulher, e que depois se veio a confirmar com o meu percurso na Hot Gold, foi pelo menos aqui é tudo às claras. Ou seja, eu nas empresas por onde passei vi coisas em termos de relações e como é que eu hei de dizer? E subir na horizontal, vi muito mais nas outras empresas do que vi na Outgold. Pois. Ali não se via nessa. Ali não há hipótese. Portanto, vi coisas em outras empresas onde passei, quer homens, quer mulheres, muito mais chocantes do que aquilo que vi na Outgold. Pronto, e depois eu aceitei o convite, fui-te chatear a ti também para entrar na mesma carruagem. Epá, e depois tudo aconteceu como aquilo que eu tinha pensado, ou seja, epá, e neste momento já passaram mais de talvez 15 anos. Epá, mas se nós pensarmos, nós em menos de um ano lançámos um canal de televisão, fizemos produção própria, lançámos novos filmes. Criámos uma pequena indústria que não existia, porque não existia, pelo menos que se saiba, um contrato profissional nessa área. Mas houve uma coisa que eu assumi com o António desde o início, foi, e se calhar isso, muitas pessoas que me rodeiam podem ter entendido isso como um erro. Eu disse-lhe desde o início, eu vou dar a cara por isto. Ou seja, eu vou personificar este produto e este projeto. Eu vou dar a cara. Porque ninguém dava a cara pela pornografia. Era uma coisa que funcionava no Basfond, ninguém sabia quem fazia. E eu, como sou uma pessoa de marketing, eu disse, epá, eu tenho que dar a cara, porque se eu não personalizar a coisa, e se eu não colocar a minha voz ao lado da coisa, epá, ninguém vai seguir. Pronto. Sim, serviu também para legitimizar um bocado aquilo que estava a pretender fazer. Eu também me senti muito à vontade para dar a cara pelo projeto e pela empresa. E não é só isso, até essa altura todas as pessoas envolvidas nesta área ou tinham alcunhas, ou eram pessoas desconhecidas, ou andavam assim sempre nos bastidores. E acho que foi um passo muito importante para o país ter alguém a justificar, ou pelo menos a justificar aquilo que se estava a fazer em termos de conteúdos adultos de uma forma empresarial, corporativa, intelectual, profissional, com contratos a sério, com pessoas contratadas para filmar. Rui, a questão é um bocadinho naquela. Se um gajo ficar na sombra e se não aparecer, é o gajo que anda a comer as gaias dos filmes. Pronto. E o nosso esforço, o meu esforço, também o teu, foi de, epá, nós estamos aqui
a vender pornografia, porque é uma coisa que alguém consome, porque se ninguém consumisse, nós não estamos lá a fazer nada. Da mesma maneira como... Lembras que eu costumava dizer esta frase, nós estamos aqui a vender pornografia como se estivéssemos a vender batatas fritas. Portanto, isto é a mesma coisa. E a tentar dar esse cunho de algum profissionalismo à coisa. E o que é um facto é que eu depois saí, 5 ou 6 anos depois, tu saíste mais ou menos na mesma altura que eu saí porque o projeto, aquilo que eu tinha definido e estabelecido como meta, estava concretizado, e desde que nós saímos, mais ninguém deu a cara pela Hot Gold. E a Hot Gold desapareceu. Portanto, a necessidade de personificação de um projeto é algo essencial em qualquer negócio. E sobretudo neste tipo de negócio. Isso foi positivo para a empresa, mas se calhar foi negativo para nós, para ti e para mim. Para mim não foi. Olha, mas positivo ou não, eu estou aqui com um copo de whisky e vou beber e estou a fumar porque estou-me a cagar. Exato. Então, mas e como é que foram os primeiros tempos, quando começaste a criar essa ideia desse projeto? Como é que foi encontrar as atrizes? Como é que foi encontrar os realizadores? Mas como é que foram os primeiros tempos? Foi tudo tão rápido que eu quase não me lembro. Epá, não... as coisas... Tivemos a sorte de encontrar a Erika Fontes, que era uma pessoa que já estava predisposta a ser estrela de... Ela só entrou no nosso segundo filme. Aliás, sim. O nosso primeiro filme é uma coisa inacreditável. Eu não sei se tu te lembras, mas o primeiro filme que foi até a estreia do canal, que é As Fantasias Sexuais de Ana. Tu lembras-te que nós criámos o filme com uma gravação já feita, cenas já feitas, que não tinham nada a ver com aquilo que a gente pediu ao produtor. E eu deparo-me com aquilo que o gajo gravou, que não, aquilo não fazia sentido nenhum, e chamei-te e disse, sim, mas o que é que a gente vai fazer a isto? Como é que a gente cria um filme com base nisto? Porque tínhamos cenas de uma gaja a dormir, tínhamos cenas da Ana no comboio, e tu conseguiste esgalhar um guião ao contrário, ou seja, um guião depois da filmagem estar feita. E nós conseguimos esgalhar aquilo, lembras-te? Sim, e depois salvámos isso porque fizemos uma voz off que dava continuidade àquelas histórias e que basicamente eram as fantasias de alguém. Pronto, e foi assim que safámos. Também nos permitiu perceber a dificuldade que nós tínhamos em conseguir conteúdo para aquilo que nós queríamos. E tu lembras que essa produção foi uma produção externa, não foi feita por nós. E depois nós, a determinado momento a seguir, passámos a produzir nós para não termos esse tipo de problemas. Agora, é evidente, foi muito difícil conseguir arranjar não só atrizes e atores, mas arranjar quem filmasse, quem iluminasse, inclusive quem maquiasse, porque aquilo era, parecia que nós estávamos tipo numa como é que eu hei de dizer, quase tipo numa cave onde ninguém podia entrar, ou seja, quem se aproximasse de nós era quase tipo contagiada por uma coisa negativa. Sim, eu lembro-me disso, aliás. Isso foi um problema que nós tivemos até ao fim, foram 5 anos ou 6 assim, ou seja, foi sempre difícil encontrar alguém que filmasse, era mais fácil encontrar pessoas que se predispunham a serem atores do que a serem técnicos. Os técnicos raramente apareceram, depois apareceram 2 ou 3 pessoas que nos ajudaram muito, o Miguel e tal, e depois o pessoal também da edição. Mas em termos de estar lá nas filmagens e estar lá a maquilhar e estar lá a iluminar, mesmo até fazer o som, era difícil, que eu tive que fazer isso muitas vezes. E depois tínhamos aquela história do macho lusitano, não é? Tínhamos inúmeros candidatos que apareciam e que faziam e desfaziam, e depois íamos a ver no set
e na altura de gravar e que não dava nada. Yeah. Sim, uma vez eu fui ao programa da Ana Marco e ela perguntou-me qual é que era a coisa menos erótica ou menos sexy na pornografia, ou quando se está a fazer pornografia. E eu disse mesmo que era o tempo, porque nós tínhamos muitas pessoas que iam lá aos castings e que mostravam até filmes que faziam em casa e estão a ver, eu faço isto e faço aquilo. E depois, quando nós estávamos a dizer, ok, mas agora tem meia hora porque vamos almoçar a seguir, ou porque temos que fazer uma cena nova, temos que fazer mais não sei quantas cenas hoje, as pessoas com a pressão do tempo, para já era super pouco sexy, porque era, agora muda essa decisão. E, e depois, havia muita... houve um grande choque, houve um grande impacto, ou uma grande diferença entre aquilo que se acha que é uma produção de filmes pornográficos, porque as pessoas têm a ideia, muitas pessoas que nós conhecíamos queriam imenso ir aos sets de filmagem para ver como é que era, e depois, quando podiam ter essa possibilidade, viam que aquilo não era nada erótico, não era nada sexual, ou não era nada sensual. Exatamente, eu lembro que fizeste aqui um podcast com o Raminhos. Sim. E ele referiu isso. Sim. Ou seja, ele foi assistir uma filmagem nossa e ele era quase um... Eu não digo que era um porno dependente, mas era uma pessoa que acompanhava muito aquilo. E o Boinas. E ele referiu que quando ele estava a assistir à cena de sexo a ser filmada, que ele ficou inibido. Ou seja, ele tinha aquela perspectiva de isto... vai ser excitante. Não sei se posso dizer as neiras aqui, mas claro, isto deve ser uma tesão do caralho ir ver uma cena porno. Sim. E ele depois, quando viu aquilo acontecer, ficou tipo constrangido, não sabia o que é que havia de dizer. Ou seja, não sabia se... ele percebeu que aquilo era algo extremamente mecânico e ele próprio, que é uma pessoa que é comediante e está habituado a estas coisas e a dizer graças de tudo, ficou tipo acanhado, ou seja, não sabia o que é que havia de dizer. E esta mecanização do sexo leva-me a dizer a pornografia não tem nada a ver com sexo. Não tem nada... Ou seja, na sua gênese, naquilo que é a sua produção, criação, não tem nada a ver com excitação. Ou seja, nós estamos ali a fazer um produto para excitar alguém, mas toda a gente que está envolvida na execução desse produto, está a ver outra coisa, está a ficar em trabalhar. Menos excitação, portanto, não é bem assim, não é tudo na menos excitação, porque os homens têm que ter mesmo, e as mulheres têm que saber, pelo menos manter... eu estou a falar de nós que estávamos atrás das câmaras. Sim, nós estamos, sim. Sim, mas, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro perfeitamente, porque marcou-me muito, foi na segunda ou terceira vez que fui a uma feira erótica, que estávamos presentes, porque estávamos todos os anos presentes lá com um espaço. E cruzámos com imensos atores e atrizes estrangeiros, e houve uma atriz espanhola que eu fui lá falar com ela, estávamos a conversar sobre esses temas, e ela disse-me que uma boa atriz não finge, exagera, porque se fingir não está ali a fazer nada. Se for só fingir, se for só para fazer... É como nós tivemos esse exemplo quando filmámos com umas raparigas de leste que não estavam nada disponíveis para fazer nada, estavam lá para ganhar dinheiro, e quando o rapaz português, que era para aí a primeira ou a segunda vez que filmava connosco, não se conseguiu aguentar, elas basicamente puxaram e foram ligar aos agentes a dizer, olha, isto não está a funcionar, por isso eu não quero fazer mais isto. E no sentido oposto, tivemos 2 ou 3 raparigas da América do Sul, acho que é da Colômbia ou da Argentina, por aí, e elas estavam super disponíveis para pôr os atores entusiasmados, e elas também sempre alegres, não sei o quê. E foi também um bocado nessa onda que eu percebi que há uma diferença, porque nós, normalmente, quando perguntamos se as pessoas têm prazer ou não têm prazer nas filmagens, depende muito da maneira como os profissionais se dedicam a isso. É como
é como em qualquer filme, qualquer produção cinematográfica, seja de pornográfica, seja de ação, seja de comédia, as pessoas, à partida, não se vão rir quando estão a fazer comédia, não vão se sangrar quando estão a andar à pancada. Nos filmes, mas é para passar essa ideia, portanto, a ideia tem que estar lá. Estamos a falar de algo que é extremamente mecanizado. Eu não sei se tu te lembras, e estavas a falar das atrizes de leste, uma vez que nós fizemos uma produção com duas atrizes húngaras, com a Aleta Ocean e com a... não me recordo da outra. E às tantas, a Aleta Ocean, epá, que é uma das atrizes mais reconhecidas na Europa, vira-se para mim antes da cena e diz assim: eu só faço 5 posições. E eu, what the fuck? Então, mas espera lá. Então, mas como é que eu agora vou... Eu agora tenho que contar o número de posições que estou a filmar com esta tipa? E aquilo está... É quase... Aquilo é mais do que mecânico. Aquilo é uma coisa... E depois nós percebemos que as atrizes de leste têm este tipo de lógica. Portanto, aquilo é... Eu estou por baixo, eu estou por cima, eu estou pelo lado, eu estou por trás, e depois for à quinta, eu já não faço mais. Pois. Portanto, o rapaz tem que acabar. Yeah. Porque o que eu disse eram 5 posições e acabou. E, epá, e depois nós percebemos que com as atrizes latinas e também com os portugueses com que nós trabalhamos, esse tipo de mecanização e de quase industrialização da coisa não acontecia. Pronto. E depois a gente pensa assim, epá, mas espera aí, mas eu já vi cenas desta miúda e aquilo era brutal. E depois a gente pensa, quanto mecanizado foi aquilo que depois nos foi transmitido. Sim, aliás, isso foi para aí da segunda ou terceira cena que eu assisti, e quando elas estavam a filmar, aquilo estavam muito sérias e muito fechadas no seu cantinho, e alguém gritava ação e elas começavam numa loucura brutal, até se amarravam paredes. Tu não te lembras que uma delas, sim. antes de começar a cena, estava ao telefone com o namorado, pois, exatamente. dizia assim, olha, agora vou aqui levar uma pinada, já te ligo. Epá, não há nada mais profissional do que isto. Yeah. Sim, mas por acaso surpreendeu-me muito, porque eu depois até fui levá-las ao hotel, e durante o caminho fui a conversar com elas, a perguntar, então, mas, porque era muito ingênuo nessa altura, a perguntar, então, mas gostaram, então, correu bem, e estavam muito entusiasmadas, e depois, no cima, estavam muito a interagir uma com a outra, a falar lá em húngaro, ou o que é. E, portanto, eu pensei que elas estavam a divertir, porque elas estavam-se a rir muito e estavam a fazer. Não, elas estavam-se a divertir porque sabiam que iam receber um envelope no final do dia com o dinheiro. Era só pois, isso. Mas na verdade elas estavam a gozar com o rapaz, que estava super encabacado, não estava a conseguir dar conta, e elas disseram, não, nós odiámos esta filmagem, não foi nada de jeito, apenas fizemos o nosso trabalho. Eu, ok, então, pelo menos foi credível daquilo que eu estava a ver. Sim, pelo menos foram claros. E depois é muito engraçado, porque todas estas, só mesmo estando no terreno, no set, é que se percebe quais é que são as nuances de todas estas coisas, porque já estamos a trabalhar com pessoas, e muitas delas com experiências profissionais nesta área, completamente dispares, pessoas com muita experiência, que já estão lá está nessa onda muito de mecanizar, de querer despachar para ganhar o dinheiro e ir embora, e há outras que estão super entusiasmadas porque nunca tiveram com uma situação destas, e com 3 homens e com não sei o quê. Ou seja, havia muito sobretudo com as portuguesas, havia muito esse entusiasmo e às vezes até encantamento, e eu lembro-me de imensas situações dessas, mas depois também havia, e nós trabalhámos, isto para dizer que também trabalhámos com pessoas que não eram desta área, ou seja, eram pessoas que trabalhavam numa loja de azar, ou num café, São as melhores. Ou eram advogadas, ou eram qualquer coisa. E portanto, havia esse encantamento e esse fascínio e essa fantasia até, não é? Muitas delas quiseram realizar as suas fantasias nos sets de filmagem. E portanto, perceber que no mundo real existem pessoas que, quando se prestam a estas atividades, conseguem trazer outras atitudes e outras visões, e que
e que dá para criar cultura sexual pornográfica tanto com pessoas hiper profissionais e hiper focadas no seu desempenho, como com pessoas mais criativas, mais livres e mais comprometidas, digamos assim, que faz com que isto seja uma indústria que não é só uma coisa, porque hoje em dia, quando se fala da pornografia, fala-se a pornografia, como se fosse uma pornografia, como se fosse sempre a pornografia mainstream que as pessoas viram uma vez nos anos 90. E hoje em dia tens imensa pornografia amadora, imensa pornografia com todo tipo de corpos, todo tipo de pessoas, todo tipo, literalmente, há até coisas que nem são permitidas passarem na maior parte dos sites. Mas todo tipo de maluqueiras, todo tipo de fetiches e de vontade, de desejos e fantasias, que hoje custam um bocadinho, quando estou a falar com alguém, a pessoa dizer a pornografia, eu pensar, mas qual pornografia estás a referir? E tu sentiste que houve alguma evolução no mercado português, ou na indústria portuguesa, ou na indústria internacional? Claro que houve. A pornografia é uma coisa que está sempre associada à forma de distribuição do produto. Vamos fazer aqui um bocadinho de história. Nós, nos anos 70, o que tínhamos era pornografia nos cinemas. Pronto. Depois, nos anos 80 e 90, passámos a ter pornografia nos videoclubes. Um gajo ia lá buscar as VHS e as betas, não sei quanto. E depois passámos a uma outra fase onde começámos a ter pornografia nos canais. E que chegaram cá a Portugal muito mais tarde do que nos outros países. Depois passámos a ter pornografia na internet. E nos computadores. Nos computadores. Ou seja, e aliás, há uma coisa gira. A internet evoluiu e conquistou o seu espaço à conta da pornografia. Sim, os DVDs também. E agora renega. Ou seja, os grandes players da internet, Google, Apple e outros, neste momento não permitem pornografia nas suas stores. Mas esqueceram que foi a pornografia que deu a grande alavancagem para a World Wide Web ser o que é hoje. Pronto. Neste momento a coisa mudou de uma forma, desde há alguns anos, o balde virou completamente. Porquê? Porque neste momento a internet criou formas de distribuição de conteúdo em que o próprio produtor do conteúdo, ou seja, ator ou atriz, pode fazer o seu conteúdo e vender. Portanto, não precisa de um produtor, não precisa de um distribuidor. Por isso é que nós temos as atrizes porno, meninas que estão em casa, influencers e outras, com o OnlyFans. Pronto. E isso muda completamente o paradigma ou seja, aquilo que antes era uma produção que alguém fazia com determinado conceito e com determinada estrutura para vender, e agora acabou. Ou seja, neste momento temos numa lógica de voyeurismo por completo. Ou seja, tu neste momento, tu como consumidor, consegues ter acesso a filmagens privadas de determinada mulher, que inclusivamente te coloca numa lógica de interatividade. Ou seja, elas vendem conteúdo especificamente one-to-one para o cliente. Ou seja, o cliente, quer que tu faças um vídeo a fazer isto. E elas fazem e vendem. E eles compram. Portanto, isto muda completamente o paradigma do conteúdo para adulto, porque a lógica de quem distribui ou de quem produz caiu pelo cano abaixo. Porque neste momento o que tu tens é a possibilidade
de tu teres uma ligação direta entre a mulher, o homem ou outro e o cliente final. Pronto, portanto, isto leva-me a pensar onde é que este negócio poderá ir e onde é que poderá ter algum tipo de sustentação, porque as grandes produtoras, mais tarde ou mais cedo, vão desaparecer. Ou seja, só subsistem aquelas que têm um volume de distribuição e uma garantia de distribuição tão grande que lhes permita produzir e, daquilo que produzem, conseguir rentabilidade. Porque, neste momento, todas as grandes atrizes e mesmo atores do porno têm a sua conta OnlyFans, ou ManyVids, ou qualquer que seja, ou Fansly, e vendem os seus conteúdos. E depois, estas plataformas dão uma coisa muito interessante. Dão-lhes a possibilidade de fazerem georreferenciação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uma mulher portuguesa pode lançar uma conta de OnlyFans, colocar lá o seu conteúdo com fotos, com vídeos mais ou menos explícitos e impedir que seja acessível em Portugal, por exemplo. Pronto. Portanto, estamos a entrar numa fase em que, epá, eu não sei para onde é que isto vai dar, mas é quase como eu lhe poderia chamar, epá, eu vou a irismo à la carte. Em que tu consegues aceder quase à conta da tua vizinha do lado que te vende conteúdos. Sim, aqui o que eu imagino é que o futuro está na criação de plataformas, ou seja, não és a distribuidora, és a plataforma onde as pessoas vão lá deixar os seus conteúdos e ganhas algum tipo de dinheiro com essa plataforma, que hoje está no OnlyFans, mas amanhã vai estar no metaverso, vamos ter possibilidade de criar universos específicos e poder vivê-los, porque hoje em dia estás ainda atrás do ecrã, mas a partir do momento em que conseguires criar o avatar e conseguires ver a fazer as coisas na realidade virtual, isso acho que vai ser o passo seguinte. Mas estavas a falar sobre a história da pornografia e isso é muito interessante para mim, é super interessante, porque a pornografia começou por ser uma coisa coletiva, em que as pessoas iam ao cinema ver, não é? Depois passou a ser uma coisa mais privada, mas ainda assim num ambiente coletivo, que era ver na televisão através dos vídeos, portanto tinhas que esconder os vídeos, tinhas que ver em horas que não tivesse mais ninguém em casa, portanto havia sempre esse planear de quando é que posso não, ter, e agora está cada vez mais individualizado. Exato. Era aquilo que eu estava e foste individualizando cada vez mais, e por isso é que hoje em dia quando se fala em pornografia tem mesmo a ver com a tua pornografia, o que é que tu vês, o que é que tu queres. E aliás, às vezes, e quando estavas a dizer, o que é que tu fazes acontecer? Porque se tu estiveres a ver uma cam girl e estiveres a dizer o que é que queres que ela faça, então tu estás a criar a tua própria pornografia. E isso é Rui, e vamos chegar a um outro estado, que é com a inteligência artificial. Tu neste momento vais ver conteúdos para adultos feitos não por pessoas reais, por mulheres e homens reais, mas por avatares ou personagens criados pela inteligência artificial. Sim, mas isso por exemplo, leva-me a outra questão, que é uma coisa que eu também tenho refletido muito, que é e tem a ver um bocado com esta greve dos argumentistas e dos atores nos Estados Unidos, que é, a partir do momento em que aparece uma inteligência artificial, qual é que é o limite? Percebes? Ou seja, se tu hoje tens plataformas que não permitem que vejas sexo com animais, com crianças, com este tipo de pessoas, qual é que é o limite de tu poderes criar esse tipo de pornografia não real, mas que vai estar, se calhar, com mais fácil acesso a todo tipo de pessoas, porque quem está a criar essa pornografia não está, na verdade, a ter um julgamento moral ou um limite qualquer. Pode ser muito. Vou-te ser sincero, eu acho que isso vai ser o ponto que destrói a pornografia. Pois. É isso que eu acho. Porque a pornografia, no limite, não
é perversão, mas é... Eu não queria utilizar esta palavra, mas tenho que a usar. Mas é a tesão de eu imaginar que estou com aquela pessoa. A partir do momento em que aquela pessoa deixar de ser uma pessoa real, tudo se perde. Portanto, a partir do momento que criar... Nós há bocado já falámos da mecanização, mas isso era a mecanização na produção que nós vimos, que depois não transparece para o produto final. Exato. Mas a artificialização do conceito de um corpo, de uma mulher, de um homem, num ato sexual, isto é robótica, não é tesão, percebes? E eu, por acaso, desde há algum tempo com a história da inteligência artificial, há alguns sites que criam conteúdos pornográficos onde a cara das atrizes é transformada na cara que nós queremos lá colocar. Por exemplo, eu posso, através desses sites, colocar a cara da Angelina Jolie ou da Cristina Ferreira numa atriz porno. Mas aí nós estamos a criar uma artificialidade na coisa. Porquê? Uma das coisas que eu aprendi neste processo todo é a realidade, a pessoa real que está a fazer aquilo, os olhos, a expressão, o que ela diz, é que é fundamental para criar uma excitação em quem vê. Por isso é que eu, por exemplo, não concordo, nem faço, nem compro conteúdos de mulheres com máscaras. Porque se eu tiro a expressão, se eu tiro os olhos, não é tanto na questão do homem, mas na questão da mulher, da atriz, aquilo esvazia completamente todo o potencial do produto. Esvazia, porque eu não estou a ver a expressão da mulher e aí não quero ser misógino na questão da mulher, mas na pornografia, em grande parte dos casos o que vende é a mulher, o seu corpo, a sua imagem, o que ela diz, o que ela fala, o que ela expressa, e os olhos são aquilo que expressa mais, e a cara e a face. Por isso é que eu não considero quem filma com máscaras pornografia na sua essência, e muito menos atrizes pornográficas como a Diana ou outras se intitulam. Não são atrizes porque estão escondidas por trás de uma máscara, e a partir do momento que eu não sei que mulher é aquela, isso esvazia completamente toda a componente de excitação, e aquilo que nós estamos a falar na pornografia é excitação. É excitação, é o imaginário, é eu estar lá, é eu ser o homem que está a penetrar e a fazer e isso tudo. É isso que é a pornografia. Por isso, preocupa-me um bocado a robotização da coisa. Sim, eu percebo isso que estás a dizer perfeitamente. Eu também tenho algumas questões em relação a isso, apesar de compreender que, sobretudo em Portugal, nós tivemos imensas propostas de pessoas que gostavam de fazer pornografia, mas só com máscara, e nós, pode ser qualquer pessoa. Mas aqui a questão, e nem sequer acho que não tem nada a ver com ser misoginia nem nada disso, porque tem a ver com isso que estavas a dizer, que é quanto mais identificarmos a outra pessoa, e estavas a usar esse exemplo de pôr as caras de alguém nas figuras das atrizes, é exatamente para criar, para potenciar ainda mais essa sensação de que se está a viver aquele momento, que se está a sentir, e sobretudo, uma das coisas que mais me surpreendeu quando estávamos a fazer as produções foi exatamente a questão do que se diz e da verdade no que se diz, porque nós
uma das batalhas que acho que durou para aí 2 ou 3 anos de estarmos sempre a dizer às pessoas, falem, exato, falem. Só faziam e a gente, pá, mas isso ninguém sabe se vocês são portugueses, só disserem não é? E por isso é que depois começámos a fazer também como é que se diz, as versões de filmes, não é? As paródias. As paródias, pronto. Porque essas já tinham algum texto, não é? Punhamos o pessoal a falar e via-se que era português. Exato. E isto também é uma coisa que muita gente... isso eu vou falar a seguir, mas o que eu queria dizer é a questão daquilo que se diz, a questão da expressão genuína de demonstração de vontade, porque nem sequer é a questão do orgasmo e isso pode ser falseado muito, muito facilmente. Mas a questão da reação, do prazer, daquilo que se diz no momento em que não está planeado esses momentos foram uma das coisas que mais me surpreenderam, porque realmente mexeram comigo e eu estava muito bloqueado, também estava como o Raminhos um bocadinho bloqueado quando estava a assistir às filmagens, mas houve uma ou duas vezes em que o facto de alguma das atrizes dizer uma coisa inesperada, faz-me isto, ou gosto disto, ou qualquer coisa, isso mexeu comigo e eu pensei, isto se calhar é aquilo que eu acho que faz sentido ter numa produção, que é pessoas à vontade para falar. E uma das vezes que eu senti mais dificuldade foi uma vez que eu estive a dirigir uma das cenas com duas atrizes, que eram também novatas, e era a primeira vez que estavam a fazer uma cena entre elas, e como elas já tinham feito uma com homens, acharam que a parte da cena lésbica era muito fácil, portanto estavam muito superficiais, a rir-se muito e a fazer aquelas coisas que achavam que faz sentido numa cena dessas. E aquilo não estava a ser nada credível. E eu disse, se eu estou aqui ao vosso lado e não estou a acreditar nisto, ninguém vai acreditar nisto se vir filmado. E então foi mesmo uma descoberta também com elas, perceber o que é que faz sentido fazer e dizer numa situação destas, o que é que faz sentido, qual é que é a interação. E para mim essa parte do que se diz e da expressão facial porque tu podes fingir um orgasmo, mas se tu tiveres realmente um orgasmo, ou se tu tiveres realmente uma excitação, vai-se notar no olhar, vai-se notar na pele, né? Isso eu não sei se... nós todos evoluímos e nós também evoluímos nas nossas produções. Yeah. E houve uma coisa que pelo menos eu aprendi, é assim, quanto mais real for a cena, yeah, e quanto mais real for o sentimento, mais potencial esse produto tem. E vamos aqui ser claro. Mesmo marketing. Quanto mais o produto for real, mais ele tem capacidade de vender. Yeah. E por isso é que eu fiz sempre as latinas às outras. Porque e mesmo, e tu tiveste essa experiência porque acompanhaste também as produções, mesmo as portuguesas menos experimentadas a fazer a sua primeira cena, se calhar elas demonstravam muito mais sentimento e muito mais realidade à cena do que mais genuínas. Eu já feito não sei quantas cenas, Yeah. não era? Pronto. Sim. Mas pronto. Agora, sim, diz isto. Eu acho que podíamos evoluir a conversa para além da produção. Sim. E falar de outras coisas. E eu estava a pensar há bocado ao jantar, mas o que é que eu vou falar com o Rui? E eu pensei, mas será que alguém não se aproveita da pornografia? E eu lembrei-me de uma situação. Em que sentido? Aproveitar em que sentido? Pronto. Tu lembras-te da Andréa Leal? Que foi namorado do Pinto Costa e entrou na casa do não sei quantos, e que nos contactou porque queria fazer um filme porno. E eu encontrei-me com ela, apresentei-lhe uma proposta, mas depois aquilo não deu em nada e não filmámos nada. E já não estava na Hot Gold, já estava fora. E dou de caras com a Andréa Leal num programa da manhã
não sei se era do Gosha ou de outra, a ter uma visibilidade do caraças porque tinha feito um filme porno. Ela não fez filme porno nenhum. Nenhum. Nunca fez uma cena. E mentiu e foi para a televisão vender que tinha feito. E nunca ninguém a questionou, mas onde é que fizeste, como fizeste e onde é que está? Ela nunca fez nenhuma filmagem porno. E apareceu em não sei quantas notícias de que tinha feito. Portanto, não, e eu dei comigo a pensar, mas espera aí, mas por que raio? Então, mas espera lá. Mas eu e o Rui e não sei quantas pessoas que trabalharam connosco foram despedidas, lembras-te? Várias pessoas por fazerem filmes connosco foram despedidas dos seus trabalhos, ou seja, foram prejudicadas porque efetivamente fizeram. E houve alguém que ganhou destaque por dizer que fez o que não fez. Ou seja, isto é tudo estúpido. É tudo estúpido. Epá, eu tive... E isto tem a ver um bocadinho com a hipocrisia de entendimento e de cultura que nós temos neste país. Pá, eu conheci atrizes de outros países, Alemanha, Inglaterra, Hungria, República Checa, que, epá, fizeram pornografia nos anos 90, nos anos 2000, para ganharem o seu dinheiro, tirarem os seus cursos. Epá, eu lembro de uma vez que houve uma que me disse que depois foi trabalhar para um escritório como secretária de um escritório de advocacia. Toda a gente sabia que ela tinha sido uma atriz porno. Mas não havia problema. Agora, tu imagina em Portugal alguém que participou num filme porno conseguir ter um emprego, é impossível. Aliás, nem nós os dois, que não participámos ativamente nos filmes, epá, ninguém nos contrata. Não, calma, eu já estive a trabalhar em vários sítios. Sim, e quando descobriram? Sim, não, eu nunca tive esse problema, a sério, eu nunca tive esse problema porque eu sempre quis estar nesta área, percebes? E, portanto, bem, nunca houve essa... outra área. Sim, sim. Não faz... Não, mas mesmo eu trabalhei em empresas, já trabalhei em agências, já trabalhei em vários sítios. Mas a questão não é essa, a questão é que eu sei mais ou menos o que estás a dizer, é um bocadinho complicado essa análise, porque realmente estamos num país que tem as suas personagens, não é? Tens o Salião, tens muita gente ligada a esta área que também depois tem as suas vidas e tem as suas coisas. Mas eu percebo que também haja pessoas que se aproveitam disso e pá, é a vida, há pessoas que... Não, mas esta da André Leal, eu pensei, ganham... espera lá, então, mas ela diz que fez um filme porno, ninguém investiga, ninguém pergunta onde fez, como fez, onde é que está. Sim, mas isso o problema não é dela, o problema é de quem não investigou, portanto. Não, aí é quem temos... dá a visibilidade. Sim, exato, é isso. Não é? Sim, mas eu queria falar um bocadinho sobre uma outra coisa que era... que também foi um grande debate que nós tivemos quando estávamos a trabalhar, que é... eu quando fui fazer a programação do canal Hot, a minha intenção foi exatamente ter o máximo de variedade de filmes possível, desde dos filmes clássicos dos anos 70 até aos filmes supostamente para mulheres, até aos filmes de todo o tipo de asiáticos, italianos, tudo. E eu sempre tive uma grande afinidade, uma grande curiosidade e fascínio pelos filmes dos anos 70 e 80, que eram esses filmes feitos para cinema, e que eu sinto, ou senti, e ainda sinto, que é uma coisa que acaba por criar uma fantasia de que é possível fazer filmes pornográficos com história, com bons atores e com argumento e com não sei o quê, que seduziu, ao que despertou o interesse de algumas pessoas, até famosas aqui em Portugal, e que quiseram eles criar esse guião, essa história, né, para fazermos um filme, e que houve sempre, nunca se pensou, foi na problemática de, não havendo atores profissionais ou com experiência, esses argumentos nunca
iriam conseguir ser possíveis de concretizar. Mas ainda assim, eu acho que aquilo que estavas a dizer sobre para onde é que a pornografia vai, para onde é que nós estamos aí com a pornografia, acho que vamos decididamente para esses caminhos mais individualistas e mais metafísicos e de algoritmos, mas acho que há sempre espaço e há sempre possibilidade de nós criarmos uma cultura pornográfica mais completa, mais abrangente, com mais histórias, com mais narrativas, porque na verdade isso foi uma das coisas que aconteceu quando a pornografia passou do DVD ou do vídeo para a internet, foi que perdeu-se a narrativa, ou seja, perderam-se as histórias, perderam-se os diálogos, mas aquilo que basicamente justifica as cenas que se vendem na net é um conceito. Ou seja, é a madrasta que apanha não sei quem, é a vizinha que quer pagar a renda, ou seja, não há uma narrativa, mas há um conceito. E agora façam qualquer coisa a partir daqui. Mas eu dou-te a resposta a isso. Neste momento é impossível. Ou seja, então, é assim, o espaço para fazer algo assim depende da rentabilidade que pode gerar. Neste momento é impossível, face ao que está o mercado. O que é que eu prevejo que possa vir a acontecer? A tal... Mas o que está a acontecer é que estão a aparecer filmes de autor, digamos assim, que passam em carne e são comerciais, tipo o Love, o último, que é assim com sexo mais explícito. Não estamos a falar de pornografia, são coisas diferentes. Sim, mas há uma componente pornográfica explícita nesses filmes comerciais, digamos assim, porque na pornografia, na pornografia industrial, digamos assim, já não há espaço para isso porque já não é rentável, então passou a ser só para vamos lá. Nós não podemos comparar, por exemplo, o 50 Sombras de Grey com qualquer índole pornográfica. Sim, não, esse é erótico. Aquilo nem chega a ser erótico, aquilo é... e teve o sucesso que teve porque tocou ali nos pontos e numas campainhas, mas se formos a ver aquilo em termos de imagem propriamente dita, pouco ou nada tem aliás, nem tem um nível de erotismo e de potencial de excitação como, por exemplo, tínhamos naqueles filmes italianos dos anos 80. Pronto. O enquadramento que tu estás a falar, que é back to the classics, não é? Sim. Ou seja, encontrar ali uma temática com um conteúdo que depois abarca algumas cenas de sexo e isso era interessante. Eu prefiro muito mais os clássicos do que vejo agora como tu, não é? Porquê? Porque acho que criavam ali uma situação de inexpectabilidade. Não sei se esta palavra existe. Sim, exato. Mas é isso mesmo. O sexo era casual, não era... As cenas não eram por causa do sexo. O sexo apenas acontecia no meio das cenas. Acontecia, ou seja, vinhamos ali uma mulher bonita, numa interação perfeitamente normal, e depois aquilo de repente, ela levantava a saia e pimba. Pronto. E isso, obviamente, cria muito mais excitação do que tu tens as cenas e os filmes como agora, em que passado 5 segundos ela já está com algo dentro da boca. Pronto. Agora, neste momento, como eu vejo o mercado, não há espaço para isso acontecer. Por questões financeiras, por questões de distribuição e, sobretudo, porque... As pessoas já não perdem tempo. Não é isso que as pessoas procuram agora. Agora, por outro lado, aquilo que eu te estava a falar da robotização da coisa, se calhar daqui a alguns anos, vai-nos criar aquilo que eu poderia chamar um período renascentista da pornografia. Ou seja, de tudo aquilo que é distribuído e oferecido é tão falso, é tão robotizado, que se calhar vai haver oportunidade para criar
produtos diferentes. Pois é, isso que eu estou a dizer. Sim. Isto é assim, não é quem faz que decide. Pois. Quem decide É quem quem compra. compra, quem consome. Portanto, Yeah. isso é que é o marketing, é responder às necessidades e aos anseios do consumidor. Yeah. Portanto, eu ficaria muito agradado se tivéssemos um regresso aos clássicos daqui a alguns anos e pudéssemos... porque foram feitas coisas extraordinárias nos anos 70 e 80, ao nível de capacidade de produção e de tudo, tirando a parte da pornografia propriamente dita e do sexo de parte. Mas tínhamos grandes produtoras a fazerem coisas muito, muito interessantes. E eu nesse aspecto sou como tu, um revivalista da coisa. Portanto, aquilo que se faz hoje poderia ser feito de uma forma completamente diferente, mas é uma questão de facilitismo, de pôr uma câmara a filmar, um homem e uma mulher, um sofá e siga a maninha. Pois. Isso aí já é daquelas coisas que já não dá picaninha. Então, olha, quero-te agradecer. Vamos ficar por aqui. É muito mais a falar. É pá, sim, aqui, se não ficávamos aqui horas, eu já sei disso. Se calhar a gente faz uma segunda vez. Mas queria-te agradecer muito teres aceito este convite, porque este é um tema que desperta muito interesse e que eu saiba, não há mais ninguém no país que possa falar tão abertamente sobre o tema, sem andar lá está. Exato. Sem andar atrás de máscaras e de artifícios. E, portanto, queria-te agradecer muito, agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui, que até foram algumas. E não se esqueçam vou relembrar que vai haver uma festa no dia 25 para celebrar os 50 episódios deste podcast. Vou ter vários convidados que passaram por aqui. Não sei se o Carlos vai lá estar, mas logo se vê. Essa festa é onde? Eu depois digo-te. É no Estoril. Mas os bilhetes estão à venda no site bileto.pt. Já temos 50% dos bilhetes vendidos, portanto, apressem-se, que as entradas são limitadas. E agradeço mais uma vez. Não sei se queres deixar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa. Olha, vemos na festa. Então pronto, então está prometido. E abraço grande. Obrigado igualmente. E nunca se esqueçam que só é sensual se for consensual. E até à próxima. Vá, tchau.